Vamos abordar a definição de raiz. Então, a gente tomando um número A real maior ou igual que zero e um número n natural maior ou igual que 1, sempre vai existir um número b real positivo, então um real b maior ou igual que zero, de forma que eu possa escrever isso daqui, b elevado a n igual a a. Então, o que eu quero dizer? Que eu posso ter essa notação aqui, que eu chamo de raiz enésima do número a, e a raiz enésima de um número a vai ser um outro número b. Então, o meu número b é chamado de raiz aritmética, onde o meu número a que está dentro da raiz é o radicando, e esse número n natural aqui vai ser chamado de índice. Então, vejam que aqui eu tenho um número em forma de potência, e eu estou falando que esse número é igual a um outro número real a. Quer dizer que a radiciação, ou seja, essa operação aqui, em que eu coloco um número dentro de uma raiz, é a operação inversa da potenciação. Quer dizer que eu vou ter uma raiz aritmética enésima de a apenas quando eu conseguir pegar esse b elevado a n e vai me dar o valor a. Então, um exemplo para a gente consolidar isso daqui. Eu tenho primeiramente raiz. Quando eu não coloco o número aqui, é porque o índice é o número 2. Então, eu chamo de raiz quadrada. Assim como para o índice 3, a gente chama de raiz cúbica. Então, a raiz quadrada do número 4 é o número real 2. Vejam aqui a definição. Ó. Raiz enésima de A é o número B. Raiz de índice 2 do número 4 é o número 2. Por quê? Porque isso acontece. Ó. O B elevado ao índice é o radicando. Ou seja, o B, número 2, elevado ao índice 2, dá o meu radicando 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque se eu pegar o 2 ao quadrado, eu volto no número 4. Aqui, raiz quadrada de 36 é o número 6. Por quê? Se eu pegar a raiz aritmética e elevar o índice, ou seja, 6 elevado a 2, eu volto no radicando, 36. Raiz cúbica de 27, o resultado é 3. Porque se eu pegar 3 elevado a 3, dá 27. Vejam então que sempre a radiciação é a inversa da potenciação. Elas estão ligadas, como está escrito aqui. Raiz quarta de 81 é 3. Por quê? Porque 3 elevado a 4, eu volto no 81. Ó, raiz aritmética elevada ao índice, volta no radicando. Aqui de novo. Raiz quinta de 32 dá 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5, eu volto no 32. Aqui é a mesma ideia. Raiz cúbica de 64 vai dar 4, porque se você fizer 4 elevado ao cubo, volta no 64. Raiz quadrada de 0, nem precisava colocar o índice aqui. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 ao quadrado, volta no 0. Raiz quadrada de menos 4, ela não existe para números reais. Então, eu não consigo um número real aqui como resultado, e depois a gente vê o porquê. Raiz cúbica de menos 8, menos 2. Por quê? Porque se eu pegar o menos 2 e elevar ao cubo, eu volto no menos 8, como está aqui. Então, vejam que tudo está seguindo essa definição aqui. Aqui uma observação para esse exemplo aqui. Ó, não existe raiz de índice par, então 2, 4, 6, 8, de número negativo para o conjunto dos reais. Então, se você pegar uma raiz de índice par de um número negativo, ela não vai existir. Por quê? Veja esse exemplo. Eu tenho raiz quadrada de menos 4. Por que não existe resultado? Por que não existe a raiz aritmética? Porque eu não tenho nenhum número que elevado ao quadrado vai dar um menos 4.
pensa dessa forma aqui, conforme a definição. O B, o índice é 2 e o resultado, o radicando é menos 4, como está aqui. Que número eu posso elevar ao quadrado que dá o resultado menos 4? Nenhum, porque a gente viu em vídeos anteriores que todo número, toda base elevada a um expoente par vai dar resultado positivo. Então eu não consigo achar um número real para elevar ao quadrado e que vai me dar o menos 4. Por isso a gente diz que raiz quadrada de menos 4 não existe, ou raiz quarta de menos 81, ou raiz quadrada de menos 16, e por aí vai. Então, por definição, a raiz enésima ou raiz enésima do número A vai ser o módulo de A, quando o nosso índice for par. Então, quando eu falar raiz quadrada de 4, eu estou falando que o resultado tem que ser o módulo dessa raiz. Então, você vai me dizer, a raiz quadrada de 4 é 2. Não, raiz quadrada de 4, na verdade, é módulo de 2. Porque a gente viu que o módulo ele vai transformar esse número aqui num sinal sempre positivo, sempre no valor absoluto do número. Então, por exemplo, raiz quadrada de 16, aí você vai dizer 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Na verdade, raiz quadrada de 16 é módulo de 4. E aí vai me dar o resultado 4 positivo. Então, isso é uma observação importante. Raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos reais. Mais para frente, quando vocês estudarem o conjunto dos complexos, aí vai existir um resultado para isso daqui. No conjunto que a gente estuda, não existe. E isso vale para todo o índice par aqui. Se o resultado aqui dentro da raiz é positivo, então a minha raiz vai ser o módulo do número. E se for negativo, para índice par, não vai existir a raiz aritmética.